tarde. Penso que agora estamos claramente no boa tarde, não é? Porque não só já estamos depois do meio-dia, mas também já almoçamos. Espero que tenha sido um almoço reconfortante para todos. E vamos dar de imediato continuidade. Temos aqui um programa relativamente apertado, do ponto de vista de tempo. E, nesse sentido, já estamos com 10 minutinhos de atraso relativamente à hora que estava prevista. E iríamos então passar para a apresentação de alguns resultados de uma investigação que foi feita há uns tempos sobre insucesso e abandono em Portugal. E da equipa de investigação temos hoje aqui connosco a doutora Ana Seixas. Eu fui um bocadinho apanhada à má fila para esta moderação e, portanto, por outro lado, a doutora Ana é muito familiar porque é um elemento da faculdade a que eu pertenço. E quando nós estamos em casa, muitas vezes acabamos por nos sentir mais à vontade. E, portanto, eu também tenho que confessar que nem sequer me lembrei que tinha que ir pesquisar o que é que seriam os elementos a dar como referência. Doutora Ana Seixas, de qualquer das formas, enfim, penso que a minha memória não me vai trair. A sua formação é de Sociologia. Foi uma das pessoas que veio de fora, que nós recebemos na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação e que em muito tem contribuído para a forma como também naquela faculdade se tem tido um olhar, e particularmente no caso da educação, se tem tido um olhar da sociologia e uma leitura de um sociólogo. E depois, enfim, o doutoramento já foi feito cá, na Universidade de Coimbra. E a doutora Ana é uma pessoa muito generosa, como também se pode comprovar até pela sua presença aqui, sempre muito disponível a trabalhar em conjunto e em produzir conhecimento com as outras pessoas. Com esta visão sociológica da educação, parte da sua investigação tem-se centrado em temas que depois também permitem alguma reflexão sobre o que podem ser políticas em termos do ensino. Bom, e sem mais demoras passava a palavra, está bem, para... Não tens ainda? Bem, muito boa tarde. Eu vou tentar ser rápida, não ocupar muito espaço, deixar mais aqui o meu contributo, alguma informação sobre, de facto, uma investigação que foi realizada já há uns anos, mas cujos dados eu acho que continuam atuais e relevantes. Mas queria, em primeiro lugar, começar por agradecer, de facto, o convite que me foi dirigido à equipa para estar presente neste congresso e agradecer fundamentalmente a oportunidade que eu vou ter de ouvir outras comunicações, uma vez que provavelmente se não fosse isso eu não estaria aqui, porque temos sempre qualquer outra coisa a fazer. Portanto, esse foi um aspecto muito, muito positivo deste convite que nos foi endereçado para estar aqui presente. Ora bem, em termos de tópicos, basicamente vou fazer só um apanhado e como estamos de facto também já com algum atraso e temos que cumprir o horário, só focar 2 ou 3 aspectos em termos de enquadramento geral que é necessário ter em conta para percebermos, portanto, estas dinâmicas atuais no ensino superior. Depois, irei abordar concretamente, então, alguns dados do estudo que foi feito
sobre os fatores de sucesso e abandono escolar no ensino superior em Portugal. Foi um estudo multidisciplinar, contou com a participação tanto da Universidade de Coimbra, através do SES, da Universidade, agora de Lisboa, na altura era Técnica de Lisboa, através dos sócios que pertencem ao Instituto Superior de Economia e Gestão, e do SIS, que é uma instituição, portanto, de investigação de UISCTE. Aí irei abordar fundamentalmente os tópicos de insucesso, algumas questões relacionadas com o insucesso, os conceitos de insucesso, sucesso e abandono, e depois mostrar alguns dos resultados relativamente aos fatores sociodemográficos e sucesso no ensino superior, há alguns modelos de análise e algumas das conclusões. Peço desculpa, desformatou. Okay. Então, só uma breve contextualização desta problemática para nós percebermos as questões do insucesso escolar hoje no ensino superior e para temos que perceber as dinâmicas que estão, de facto, a ocorrer no campo do ensino superior. E, de facto, o sistema de ensino superior, quer português, quer a nível tanto mundial, sofreu importantes transformações nas últimas décadas, que fazem, aliás, com que alguns autores considerem que estamos a entrar numa nova era do ensino superior. Relativamente aqui, tanto associado, uma das características foi, de facto, a emergência de um sistema, portanto, a transição de um sistema de ensino superior elitista para um sistema de ensino superior massificado e, em alguns países, já utilizando a terminologia de throw, universal. E isto coloca, de facto, novos problemas, novos desafios ao ensino superior, na medida em que a heterogeneidade dos seus públicos é cada vez maior, com novos públicos ou ditos públicos não tradicionais, nomeadamente pessoas, portanto, de maior idade, que em alguns países atingem já uma proporção muito grande de alunos tanto que frequentam o ensino superior, assim como hoje, e pensando mais em tempos mais recentes, a questão da internacionalização, que é outro dos aspectos relacionados às tais transformações que têm ocorrido no campo do ensino superior nas últimas décadas e que têm modificado completamente, ou que têm vindo a causar portanto, tem alguma repercussão na própria identidade e da definição da missão da universidade e do ensino superior. Por outro lado, a importância que tem sido dada cada vez mais ao papel do ensino superior na modernização e no desenvolvimento das sociedades ditas de conhecimento, num contexto, portanto, globalizado, e o papel, portanto, da formação, de inovação e do conhecimento para aumentar a competitividade. Isso levou, e no caso concreto, aqui, algo que acaba por, que também traduz, de certa forma, o aumento da regulação transnacional das políticas educativas nos últimos tempos. Eu faço referência à estratégia, portanto, da Europa 2020, à estratégia de Lisboa, agora para a Europa 2020, em que tem como um dos objetivos aumentar para pelo menos 40% a população na faixa etária dos 30 a 34 anos que possui um diploma de ensino superior, portanto, que tenha um grau de ensino superior. E isso levou, de facto, ao desenvolvimento de políticas que promovam, ou que têm vindo a promover, o alargamento da participação, nomeadamente dos tais novos públicos, no ensino superior. E essas políticas passam por várias dimensões, só falando de uma das mais recentes em Portugal, por exemplo, a alteração com a criação dos cursos de técnico de estudos superiores profissionais. Por outro lado, embora, e aqui dentro das políticas, só para percebermos, só um gráfico muito rápido, da evolução, de facto, dos inscritos nas instituições de ensino superior portuguesas por subsistema de ensino, desde a década de 60, depois aqui está mais pormenorizado, até 2015, 2016, em que se vê, de facto, a partir dos anos
finais dos anos 80, início, tanto depois, na década de 90, fundamentalmente, uma grande expansão do sistema portanto, do sistema educativo do ensino português, que levou, de facto, a transformações importantes na sua composição social e na sua identidade. Esta é também outra informação que é necessário, que eu acho que é pertinente, que é as taxas de escolarização no ensino superior por idades, em que, de facto, ao nível dos 19, 20, 21, 22, temos taxas de escolarização, portanto, por idades, muito perto, aliás, da média, em alguns casos até superior a alguns países europeus. O problema está, no entanto, exatamente na questão do insucesso, na sua conclusão. Aliás, é um bocadinho como o que se passa também a nível do ensino não superior. Não é tanto a participação, portanto, a não frequência, mas sim depois a conclusão dos estudos. E estas realidades, de facto, levaram a uma chamada de atenção cada vez mais para a questão do insucesso escolar e da permanência no sistema de ensino superior. Aqui, se de facto tem havido muitas políticas que têm tentado promover, muitas políticas a nível europeu, portanto, orientações para promover o alargamento da participação no ensino superior, muitas vezes tem uma lógica subjacente mais economicista, mais de formação de mão de obra qualificada, e esquecem-se, e por isso o problema do insucesso é extremamente importante, que é a dimensão social do ensino superior e a persistência ainda de desigualdades. Eu trago aqui só 3 quadrozinhos para mostrar como, e são dados também de outra investigação em que eu participei mais recente sobre a questão do plágio e da fraude académica no ensino superior português, é uma amostra, neste caso uma amostra representativa nacional de 7 mil, à volta de 7 mil, foi até mais. Estes são os que nós depois tratamos por área científica, mas destes 7.175 alunos do subsistema público-privado, politécnico e universitário, vemos aqui a distribuição, portanto, do capital escolar familiar desses estudantes. Isto traduz, de certa forma, de facto, o baixo nível ainda de qualificação da população portuguesa. Por outro lado, traduz movimentos de mobilidade escolar ascendente, mas traduz outra coisa também, que é ainda o facto de grande parte dos alunos hoje no ensino superior, ser alunos de primeira geração, ou seja, são eles os primeiros a estar no ensino superior. Isto para dados, portanto, foram recolhidos em 2012. Neste trago a escolaridade só para o pai, porque é o que temos a seguir tratado, dos estudantes do ensino superior por sexo, o que nos permite ver, de facto, também algumas disparidades entre de acordo com o género, e aqui a questão das desigualdades, enfim, de certa forma favorecem muito mais, ou seja, há uma maior probabilidade de ser rapariga e de ela compensar melhor o efeito da origem social do que os rapazes, que aliás é traduzido nos índices de paridade de género e na maior qualificação da população jovem do sexo feminino do que do sexo masculino, mas este era o quadro que eu queria só muito brevemente mostrar, ou muito rapidamente mostrar, que tem a ver exatamente com as grandes diferenças na composição social aqui operacionalizada através do nível de instrução do pai por áreas sociais, por áreas científicas, em que temos áreas claramente muito mais, digamos, elitistas, como a medicina e as artes, e outras áreas, de facto, com uma composição social muito diferente, e que isto coloca-nos um outro problema também relativamente às estratégias no ensino superior. É que há para a questão do insucesso escolar, é que há diferenças institucionais
associadas à própria composição social do público discente que é necessário ter em conta. Portanto, não há um padrão único, digamos assim. Isso foi visível, eu não trago agora aqui, mas foi visível, portanto, nos dados do nosso estudo, que mesmo assim, como já referi, era relativo e teve uma amostra, portanto, isto é a equipa, teve uma amostra ao centro. Centrou-se numa amostra e em instituições, enfim, já por elas bastante seletivas comparadas com outras instituições. Os principais objetivos, portanto, deste estudo era exatamente sistematizar a situação do insucesso em diferentes instituições e áreas disciplinares, e nós optámos por fazê-lo nas instituições onde estávamos, onde, portanto, as equipas estavam integradas, analisar os fatores que direta e indiretamente estão associados ao sucesso e abandono académico, e detectar exatamente eventuais padrões de insucesso, assim como identificar prioridades de intervenção de natureza preventiva e linhas de ação. Eu não consigo... Se tivesse... Este está sem pilha. Não, porque eu só isso passar só aqui. Ok. Ou aqui, não? Sim. Ok. Portanto, o estudo, como eu já disse, já tem alguns anos. Ele foi publicado, de facto, em livro muito recentemente, aliás, no seguimento do novo interesse, um interesse retomado nos últimos anos por esta questão. Mas o estudo foi, portanto, concluído em 2010 e, basicamente, ele teve três grandes etapas e três grandes fases. Uma primeira teve a ver com a análise de fontes secundárias, nomeadamente uma análise dos indicadores estatísticos do ensino superior, e eu, para grande pena minha, não pude estar cá de manhã, portanto, não sei o que é que foi dito. Na altura, de facto, o sistema ainda era diferente, o método de análise era diferente, mas também nos debatemos exatamente com o problema que eu referirei muito brevemente, exatamente da medição destes fenómenos do insucesso e do abandono. Depois foram realizadas também entrevistas a alunos, a dirigentes institucionais e associativos das três instituições, bem como a recém-licenciados e a empregadores, nomeadamente cargos de direção e instituições onde habitualmente contratavam gente, alunos dessas instituições. Depois foi também feito um inquérito extensivo a uma amostra que não se pretendeu ser representativa, portanto não é uma amostra representativa nem nacional, nem das próprias instituições. Foi uma amostra teórica, os cursos, a alunos, fundamentalmente do terceiro ano. Isto também é um caso importante e por isso nós, na altura, decidimos exatamente, nós sabemos que o primeiro ano é um ano de transição, é um ano em que, por exemplo, o caso do abandono escolar é mais notório. Aliás, há vários países europeus que têm exatamente, o seguimento, aliás, de Portugal também está a fazer agora neste primeiro levantamento em termos de abandono no primeiro ano, e há outros países europeus que fazem isso e que seguem exatamente essa metodologia para analisarem a questão do insucesso, insucesso, entre aspas, no ensino superior. No entanto, como já existiam vários estudos e embora a investigação ainda seja escassa, seja necessário investir mais e seja necessário fundamentalmente investir na análise do impacto destas políticas institucionais ou nacionais de promoção do insucesso escolar. Portanto, há muito pouco, que de facto são os factos estudos mais complicados, mais difíceis de executar, mas que são necessários para se de facto poder tomar decisões, porque de facto há muito pouco, mesmo a nível internacional, aliás, há pouco europeu, há ainda poucos estudos de análise da eficácia de políticas, quer nacionais, quer institucionais, sobre esta temática, mas nós optamos exatamente por nos centrar na ótica do sucesso, de analisar fundamentalmente os estudantes que permaneciam no sistema.
E daí consideramos apenas os alunos, maioritariamente são os alunos do 3º ano. Há alguns alunos do 4º ano, um ou outro também do 2º ano, porque havia disciplinas que eram comuns. Isto foi um inquérito presencial. Tecnologias não são comigo, aliás, é outra das coisas. Pronto, isto são as tais universidades, são os vários cursos, as várias áreas, e que, em alguns casos, nas engenharias e na gestão, porque havia muitas disciplinas em comum, tivemos vários alunos do 2º ano. Um primeiro ponto, e muito rapidamente, é para a questão do... Provavelmente já debateram isto de manhã, mas dos conceitos e a complexidade exatamente do conceito de sucesso ou de insucesso e do próprio conceito de abandono. De facto, é um conceito multidimensional e que foi captado logo pela própria análise das entrevistas, nos permitiu, que foram feitas também numa ótica de preparação do questionário, mas de qualquer forma permitiu-nos captar exatamente os diferentes significados e componentes semânticos da definição de sucesso. Quer dizer, sucesso académico vai muito para além daquilo que é geralmente da forma operacional e que nós próprios depois, na análise do questionário, acabamos por também fazer, que é a análise das retenções, neste caso nós optamos pela análise das retenções ou a análise das médias dos estudantes. Mas quer dizer, mas de uma forma muito quantitativa. Aqui temos, portanto, a definição do sucesso académico de uma forma, portanto, os diferentes significados, desde atingir objetivos, a questão de estar integrado académica e socialmente, o aproveitamento escolar, mais associado exatamente à conclusão do curso e às boas classificações, mas também a aquisição de competências e conhecimentos e, por outro lado, a empregabilidade. Na maior parte dos estudos sobre o insucesso e o abandono, eles centram-se fundamentalmente, portanto, desde a entrada até à saída, ficando a questão das etapas prévias por analisar e depois a questão também da transição para o ensino superior. As componentes da definição do insucesso, elas surgem um bocadinho, o insucesso surge de certa forma em oposição ao sucesso, e outro aspecto que foi também muito salientado, não só as dificuldades que nós sentimos depois em analisar a questão do abandono e em medir o abandono, mas fundamentalmente o facto de que insucesso e abandono são conceitos que estarão associados, mas são conceitos distintos. Vários alunos e vários dirigentes, e principalmente associativos, falaram muitas vezes de o abandono pode às vezes ser devido até a um sucesso excessivo, ou seja, um aluno que tem tão bom desempenho que antes mesmo de terminar o curso é captado pelo mercado de trabalho, por empresas, e o que leva depois a adiar, digamos, a conclusão e não, portanto, por mau aproveitamento ou por outro tipo de fatores. Portanto, aqui, além disso, a questão que já devem ter tratado, portanto, ou que já deve ter sido analisada de manhã, com a questão das cortes, de que, de facto, é muito difícil, ou foi na altura muito difícil, analisar o abandono escolar, porque o método que existia na altura, analisámos estatísticas que existiam sobre as taxas de sobrevivência no ensino superior, seguindo uma metodologia da OCDE, do rácio, portanto, entre o número de saídas e de entradas, N menos 1 antes, mas que é, de facto, um método que acaba por não traduzir a verdadeira dimensão nem do sucesso, nem do insucesso, nem do abandono, porque esconde, camufla exatamente muitas dinâmicas que estão subjacentes a estes processos.
Hoje em dia, e é aplicado em Portugal, e de manhã foram mostrados dados, portanto, um método de seguimento das cortes que permite exatamente já ter alguma ideia, nomeadamente a diferença entre um abandono porque se transferiu para outro curso ou porque se transferiu para outra universidade e aí, por exemplo, a própria universidade não deixa de ter contabilizado, ou pura e simplesmente, de facto, abandonou o ensino superior. A maioria dos dados e a definição que costuma ser operacionalizada é esta que está aqui em cima e que, de facto, tem a ver com a questão da permanência em oposição ao abandono, a conclusão do curso e o tempo, time to degree, ou seja, o tempo de conclusão, o número de anos médios que se leva a concluir. Estas coisas não há de facto um indicador também, e para termos taxas de possibilidade de comparabilidade, mesmo a nível internacional, neste momento não há dispositivos metodológicos idênticos. Há países em que, por exemplo, consideram uma distância de 10 anos para medirem se de facto, num período de 10 anos, o aluno concluiu ou não concluiu, para permitir se é sucesso ou não é sucesso. Há outros países que, quer dizer, há uma variedade enorme de metodologias que dificulta exatamente esse estudo comparativo. Ana, 10 minutos. 10 minutos, ok, então mais rápido agora. Também são as principais conclusões, eu poupo-vos, aliás, em alguns casos também nem sequer tenho competência para vos poder explicar alguns destes modelos, mas relativamente então à análise agora do questionário e algumas das conclusões. Uma primeira análise foi uma análise mais simples, análise bivariada, que geralmente é feita e que analisa determinadas características sociodemográficas, trajetos escolares e desempenho académico, com a variável, portanto, que operacionaliza o sucesso. Neste caso, nós tivemos a retenção, o facto de só ser retido ou não, portanto, isso foi medido pelo número de matrículas a ultrapassar o número, portanto, de anos e de ICTS que já deviam ter feito. Por outro lado, as médias dos alunos. Neste aspecto, os dados vão ao encontro da maioria dos estudos já realizados, ou seja, tem menor probabilidade de retenção as mulheres, os que ingressam no curso, portanto, com idade de 18 ou menos, ou seja, os mais novos, os que não trabalham nem nunca trabalharam, os que têm percursos de sucesso no ensino secundário, ou seja, que também não têm reprovações e que têm, portanto, uma nota de ingresso superior a 15. Maior probabilidade de retenção, o caso dos homens que exercem ou já exerceram atividade profissional, nomeadamente por necessidade financeira, percursos, portanto, de ensino não superior, mas não de tão sucesso, portanto, com algumas reprovações, e uma nota também inferior a 15 e que não entraram no curso da primeira opção. Neste caso, esta análise bivariada, portanto, correlacional, não deu grandes diferenças face ao que é o habitual. Relativamente às classificações em que consideramos portanto, agrupamos vários tipos, classes de valores da média, aqueles que tinham maior probabilidade de alcançarem classificações médias mais elevadas eram bolseiros, nunca trabalharam, nunca reprovaram nem recorreram ao apoio educativo, obtiveram também uma média de secundário e nota de ingresso superior acima, entraram no curso e no par da sua primeira opção e nunca tinham tido, portanto, retenções durante o trajeto universitário. Em termos dos mais baixos, são estudantes com maior idade, trabalham ou já trabalharam, tiveram também percursos, portanto, de trajetórias escolares de menor sucesso, quer no ensino, portanto, básico e secundário, quer no ensino superior, também não entraram no par curso instituição de primeira opção. Até aí, portanto, seguimos, digamos, os dados habituais e os resultados habituais nos estudos.
Tentamos perceber exatamente, ver o peso das diferentes variáveis explicativas, utilizando agora aqui não uma análise, portanto, bivariada, uma a uma, mas através, portanto, de análises multivariadas. Aí foi, não vou mostrar de maneira nenhuma tudo, nem os dados, é só as conclusões. As mesmas variáveis, ainda muito variáveis, caracterizadas de características sociodemográficas e trajetórias, portanto, escolares e relação com o desempenho académico. As variáveis, portanto, que queríamos explicar são as mesmas, portanto, a retenção e a média, e fomos ver até que ponto, como é que elas se interrelacionavam e qual é que era o peso, exatamente, de umas face às outras, e consideramos, portanto, depois de limpar também as variáveis, estas foram as variáveis que foram consideradas significativas para o modelo. Aliás, estas aqui, classe social e o sexo, e a classe social e o sexo e o grau de instrução do grado familiar, acabaram por não ser significativas depois na própria análise, para a própria construção, portanto, e validação do modelo. O que é que se chegou à conclusão? Aqui há uma ou outra novidade, que de facto, tendo como categoria de referência a existência de uma ou mais retenções, as variáveis que apresentavam uma probabilidade positiva de não retenção eram, mais uma vez, isto também não é novidade, era a preparação, portanto, prévia com o percurso escolar e o grau de instrução do agregado familiar. Só que aqui o grau de instrução do agregado familiar, no que diz respeito à retenção, vai, de certa forma, num primeiro momento, contra as expectativas, contra o que seria previsível, porque são os alunos que apresentam um nível de portanto, um capital escolar familiar mais baixo, que têm, portanto, maior probabilidade de não serem retidos. Eu lembro-me que estes dados são dados para, portanto, estudantes que já estão no 3º e 4º ano, portanto, já passaram, digamos, aquela fase eliminatória do 1º e 2º ano, e que, portanto, isto traduz, de certa forma, mais uma vez, o caráter extremamente seletivo, extremamente elitista do nosso sistema de ensino, nomeadamente destas 3 instituições, comparativamente a nível nacional, que faz com que, de facto, que seja o argumento, não é, que está na base da ideologia meritocrática, não é? Permanecem no sistema porque, de facto, têm bons desempenhos e boas capacidades. As variáveis que aumentam a probabilidade de retenção no ensino superior seriam a idade, muitas vezes o par curso-instituição de frequência e o facto do aluno trabalhar. Aqui há diferenças muito grandes conforme, portanto, o curso e a instituição, o que leva a que, de facto, o peso das determinadas variáveis é muito diferente, o padrão é diferente conforme as instituições e conforme as áreas científicas. Relativamente à média, mais uma vez, e aqui foi fundamentalmente... a variável, aliás, elas estão por ordem de intensidade, estes aspectos, e de facto o par curso-instituição foi um dos aspectos mais, um fator que mais determina as probabilidades dos indivíduos terem, neste caso, o tipo de médias. O ser bolseiro, e mais uma vez dentro da mesma lógica, a média e a preparação, portanto, prévia ao ensino superior, traduzida nas médias do ensino secundário e nas notas de ingresso. Partimos de um modelo para tentar agora ultrapassar só aquela visão mais das variáveis sociodemográficas, partimos de um modelo que tinha em conta também variáveis institucionais e variáveis psicossociais. Este era o modelo inicial, não vou avançar porque depois ele sofreu
alterações, e este é mais fácil, em que tem em conta as dinâmicas organizacionais, as práticas, portanto, onde estão tidas em consideração as práticas pedagógicas, as estratégias pedagógicas. Este trabalho todo dia, nesta análise, ficou, neste caso, foi a equipa do SIS, do ISCTE, que trabalhou fundamentalmente esta questão, mas, portanto, o modelo em que procurou juntar variáveis de vária ordem, nomeadamente as dinâmicas organizacionais, com as práticas pedagógicas, com as estratégias pedagógicas dos alunos, o ambiente académico, a integração académica e social, variáveis mais relacionadas, portanto, com fatores psicossociais, como a motivação e recursos pessoais, a empregabilidade, a percepção da empregabilidade, a motivação vocacional, a motivação para o desempenho, meios financeiros, resiliência e preparação prévia, portanto, em termos académicos no ensino. Depois, variáveis que vão aparecer como variáveis mediadoras, o compromisso e a satisfação, a realidade, a necessidade de ter em conta o mercado de trabalho, tanto existente, o contexto, para explicar o sucesso académico e a intenção do abandono. Nós não fizemos, aliás, aqui estes trabalhos também, fico muito contente de ver aqui a senhora vice-reitora, porque de facto estes trabalhos têm que ser feitos com o apoio, o apoio das instituições. Neste caso, inicialmente, tínhamos também previsto passar questionários e entrevistas a jovens que tinham abandonado, mas foi difícil termos acesso aos dados para podermos, de facto, falar. Este é o modelo final. Através do modelo, portanto, também de equações estruturais, em que diferencia exatamente, por um lado, os efeitos, os fatores que influenciam o abandono ou a intenção de abandonar e o insucesso, e onde são visíveis, portanto, de certa forma, 4 linhas. Uma primeira linha que é da empregabilidade ao sucesso e abandono. Neste caso, a empregabilidade não é um preditor, ou a empregabilidade é a percepção da empregabilidade, certo? Portanto, se eles achavam que vamos ter possibilidade, portanto, se vou ter, é tudo um conjunto de indicadores, portanto, foi vários itens para analisar essa percepção da empregabilidade do curso. Não é um indicador... não é um preditor direto, digamos assim, nem do abandono, nem do sucesso. Ele é mediado exatamente pelo compromisso com a universidade, que depois tem relações com as práticas pedagógicas dos professores, que, por sua vez, influencia e está em interação com as práticas, com as estratégias pedagógicas dos alunos e que influencia depois o sucesso, não o abandono. Portanto, esta questão da empregabilidade não tem a ver, portanto, não influencia o abandono. A segunda linha tem a ver com uma linha mais, esta é uma componente mais instrumental, esta é uma componente mais identitária, portanto, da importância da motivação vocacional, que vai estar interligada com o desempenho e com a preparação, portanto, motivação para o desempenho e com a preparação prévia, que, por sua vez, depois se relacionam quer com o sucesso, quer com o abandono, fundamentalmente aqui o abandono, a preparação prévia. A questão da motivação para o desempenho não tem, portanto, não há ligação também daqui para o abandono, é a preparação prévia. A terceira linha tem a ver com os fatores de resiliência e capacidade de resiliência, que mais uma vez também estão associados à motivação para o desempenho e à preparação prévia e com a satisfação com a vida e que, por sua vez, levam, portanto, influenciam ao sucesso ou ao abandono. A quarta linha tem a ver com os recursos financeiros e aqui os recursos financeiros estão indiretamente ligados com o sucesso
mediados pela satisfação com a vida e diretamente com o abandono, portanto, sem ser mediado. Sem ser mediado. Diga-se que, e vou já terminar, que, de certa forma, isto leva a que as variáveis mais relacionadas com o abandono, elas estejam muito associadas a recursos financeiros, portanto, a aspectos que as políticas institucionais poderão ter menos capacidade, portanto, de ação, do que o caso do insucesso. Portanto, tem origem, de certa forma, em processos psicossociais diferentes. É fundamentalmente associada à questão da identidade e à questão, portanto, dos recursos financeiros. O insucesso é, portanto, um processo que decorre ou é ancorado em variáveis relacionadas, portanto, com o próprio desempenho, portanto, do aluno, com a motivação do aluno, com a participação ativa em sala de aula e com a preparação, portanto, prévia dos estudantes. Portanto, isto para dizer que em termos também de estratégias e em termos, é diferente atuarmos ao nível dos primeiros anos e dos últimos anos e ao nível tanto para o abandono e para o insucesso. Isto tinha a ver com a caminhada, mas é explicações. Isto são as linhas, que já falei, e só mesmo para terminar, a necessidade de ter em conta, tanto, e têm vindo a ser desenvolvidas várias políticas de promoção do insucesso escolar, nomeadamente isto agrupadas nestes 3 grandes grupos, nas questões mais do financiamento, e nós em Portugal temos poucas, na organização do ensino superior, na informação e apoio aos estudantes, que de certo agora as próximas comunicações vão abordar. Só queria deixar aqui, pronto, uma nota que é, de facto, é uma questão fundamental, a questão do insucesso, é a questão de que eu falei, de que a classe social, aliás, há outros dados interessantes que depois com mais calma poderiam ser abordados, mas que agora aqui a classe social não tem relação, a integração académica e também acaba por não ser das variáveis significativas, mas isso é explicado exatamente pelo tipo, portanto, de sistema de ensino superior, pelo bastante, como eu digo, ainda muito seletivo e, por outro lado, pela faixa etária, não é faixa etária, pelo anos portanto, dos alunos, frequência dos alunos que foram considerados na nossa amostra. E ficaria por aqui, só dizer que de facto tem que ter políticas institucionais, têm que ser, para se combater o insucesso escolar, aliás, como qualquer outro problema, tem que haver de facto uma vontade das próprias instituições de desenvolver políticas integradas e que infelizmente hoje em dia, às vezes, e eu como docente sinto isso, e está aqui a senhora vice-reitora, eu posso dizer, quer dizer, o ensino, a componente pedagógica é pouco valorizada nas nossas instituições face à componente da investigação e isso tem, de facto, depois repercussão no grau de proximidade, no grau de contacto com os alunos, além de outras dificuldades tanto que existem e que, enfim, dos próprios constrangimentos também financeiros das próprias instituições que impossibilitam muitas vezes a prática, digamos, das ditas boas práticas. Muito obrigada, eu ultrapassei um bocadinho, 10 minutos. Obrigada, doutora Ana. Também esta pressão para não utilizarmos os 45 minutos que estavam previstos, visto também temos aqui o desconto do atraso inicial, era para podermos reservar um bocadinho de tempo para que pudessem ser colocadas algumas questões ou tecidos alguns comentários. Nesse sentido, eu passava já a palavra para a assistência, pedia apenas que as questões pudessem ser colocadas de forma o mais
dirigida possível e de uma forma muito sintética para podermos rentabilizar estes 10 minutinhos que temos, 7 minutinhos. Boa tarde novamente a todos. Eu vou tentar ser rápida, ao contrário da manhã. Falou-se muito em todos os fatores que emergem e que interferem com o tal insucesso. Mas será que nós temos uma solução só para todos esses fatores ou será que teríamos que encontrar micro-soluções para cada um dos problemas e investir nas áreas separadamente? Para além disto, eu tinha outra ideia que trazia, que também se falou em parte aí, em determinadas questões e pronto, é outra proposta que eu aqui faço. Quando os nossos estudantes se candidatam ao ensino superior, eles preenchem todo um formulário na plataforma da DGEIS em que respondem a muitas questões, mas não respondem, por exemplo, a questões relacionadas com a sua situação socioeconómica. E é uma parte importante e que não está prevista, lá está, nesse tal formulário. Era muito fácil de se fazer, o estudante bastava lá colocar se, por exemplo, teve direito a apoio escolar no secundário, se a situação profissional dos seus pais estaria regularizada ou não, e depois disso criar uma espécie de sinalização dentro das instituições de ensino superior para que os protegessem logo a priori quando se matriculavam. Queria perguntar se acha que isto faz sentido, se também acha que é fácil de fazer. Pronto, e a primeira questão da tal multicomplexidade do tema. Obrigada. Juntávamos também, como de manhã, 2 ou 3 questões para depois a doutora Ana poder gerir mais facilmente o tempo. A menos que não haja. Não havendo, já agora juntava uma outra questão que me pareceu que este estudo também aprontava para aí e que tem a ver com, por um lado, uma percepção, a importância da percepção da autoeficácia relativamente àquilo que pode ser um percurso de sucesso e nesse sentido de perceber o que é que, em termos do primeiro ano e provavelmente do primeiro semestre do primeiro ano, seria importante, do ponto de vista dos investigadores, como atenção, como elementos a considerar para que pudéssemos ter esses alunos no segundo e no terceiro ano, não é? Uma vez que também os estudos apontam nesse sentido de que a taxa de abandono é mais significativa no primeiro ano e mantendo-se os alunos no sistema, depois é mais fácil que eles concluam, eventualmente nem sempre com sucesso, mas pelo menos não haja esse abandono. Bem, então, muito rapidamente também. De facto, há necessidade de desenvolver sistemas de monitorização dos alunos e com mais informação. Há poucos países que desenvolvem e que têm já há alguns, que têm tanto uma recolha de informação muito mais rica do que nós. Portugal tem praticamente todos os indicadores apenas pelo género, sexo. Portanto, porque também somos obrigados a responder, lá está, aos tais critérios da igualdade, paridade de género, e daí temos já essa sensibilidade para recolher esses indicadores. De resto, há poucos dados que nos permitam, de facto, comparar, mesmo com dados mais simples de operacionalizar, como o nível de instrução dos pais, não é? Porque a categoria socioprofissional é algo mais complexo. Se formos por outro conjunto de indicadores ainda se pode tornar mais complexo, mas quer dizer, mas é possível de ser feito e deveria ser feito para podermos exatamente porque de facto não há, eu disse isso no início, e os nossos dados, mesmo para um público já mais selecionado e portanto cada vez mais homogéneo, portanto à medida que se sobe ou que se progride, digamos, nos anos de escolaridade, o público é cada vez mais homogéneo, mas mesmo assim nós tivemos, de facto, não conseguimos detectar um padrão
padrão universal a estas áreas científicas e às instituições consideradas. Há muito mais manancial de informação sobre, desde até, portanto, apoios específicos e o impacto dos equipamentos e de apoios específicos, como gabinetes, tutorias, provedores do estudante, enfim, e que há situações que são completamente diferentes. Portanto, mas isso, de facto, deveria ser feito. Há um esforço, e tem sido, que eu julgo que também tem sido desenvolvido, mesmo pelas próprias instituições. Hoje em dia, eu, se quiser, já tenho um sistema que me permite detectar logo qual é a taxa de sucesso dos meus alunos. Não me permite, de facto, identificar se são bolseiros, se são não sei, mas quer dizer, mas pelo menos eu já tenho essa ideia e não preciso estar eu a fazer os cálculos, porque vou ao nono e já sei, tive uma taxa de sucesso, que é medida, evidentemente, também com estes, porque é que estes processos, estes estudos mais de acompanhamento, mais aprofundado, mais específico dos estudantes, permitem captar realidades que só de uma análise qualitativa escapa, não é? Quer dizer, pode passar, mas não significa que tem que adquiriu exatamente também determinadas competências ou que tem outros tipos de problemas. Portanto, eu acho que tem sido uma chamada de atenção e, de certa forma, tem havido alguma pressão para esse desenvolvimento de sistemas, de mecanismos de monitorização e de recolha e sistematização de dados, alguns dos quais até via dos próprios sistemas de desenvolvimento ou de avaliação da qualidade, que implicam também esse tipo de análise dos dados. O problema muitas vezes é depois conciliar os dados a nível nacional e temos também depois uma ideia mais geral. Agora, é necessário de facto termos, não há aqui, se houvesse receitas, não é? Isto era fácil, não há receitas. Relativamente ao primeiro ano, é assim, os nossos dados, e traduzem provavelmente alguns dados, algumas conclusões que seriam provavelmente algumas dessas conclusões seriam diferentes se tivessem sido só captados os alunos do primeiro ano, nomeadamente a importância da classe social, mesmo neste tipo de instituições, classe social ao nível de instrução dos pais, que acabam por ter efeito, nomeadamente a instrução dos pais, acaba por ter efeito mediatizado pela preparação prévia e pela nota de ingresso. Porque se nós formos ver, inclusive os estudos que existem do Observatório de Trajetórias dos Estudantes do Ensino Secundário, continua a ser gritante a correlação entre o nível de instrução, ou o nível de capital escolar familiar e os resultados escolares. Quer dizer, portanto, continuamos ainda a ter um problema gravíssimo de desigualdades, portanto, sociais, de oportunidades educativas, mais do que de género. De certa forma, as meninas conseguem compensar até o peso da origem social. Portanto, relativamente ao primeiro ano, eu julgo que esse trabalho tem que ser apoiado, tem que ser reforçado, tem que ser reconhecido. Um trabalho de acompanhamento por parte quer da própria recolha de informação, e que no nosso caso a Universidade de Coimbra tem, de facto, está ou começa a desenvolver esse tipo de práticas, não é? Os coordenadores, eles têm os alunos. Agora, há de facto também transformações que ocorreram no ensino superior que dificultam, no meu entender, muitas vezes este trabalho. E uma delas, pode não ser politicamente correto, mas tem a ver um bocadinho com a estrutura de Bolonha e o facto de ser tudo em semestres. O facto de ser tudo em semestres dificulta a proximidade, digamos, da relação pedagógica dos professores com os alunos. A questão também das dificuldades. Há muitos outros fatores que dificultam, de facto, o desenvolvimento de algumas estratégias que poderiam e que têm tentado se tem tentado vir em prática, mas que são difíceis. Há, de facto, vários projetos, e eu julgo que vamos ter agora, da parte da tarde, alguns projetos que são centrados exatamente nessa questão dos alunos do primeiro ano. Agora, é um trabalho
que tem que ser feito todos os anos também, e por isso é que é necessário o apoio da institucional, porque todos os anos temos novos alunos, todos os anos entram novos alunos, portanto aquela ideia de que fica, ok, fez um trabalho, já está, todos os anos, e mantendo sempre, porque os problemas também vão variando, tanto depois conforme os anos. Mas claramente, só porque no nosso caso, e para terminar, e para não perder mais, já estamos na hora, a questão das... Neste modelo, de facto, a variável da integração tanto social e académica, medida pelo ambiente académico, integração nos estudos, quer dizer, não foi uma variável considerada pertinente. Mas tal como o outro, a questão, tal como a outra variável da classe social, e eu julgo que tem a ver com o número de anos, o ano de escolaridade, portanto, o ano de frequência que os alunos inquiridos estavam. E, de facto, por exemplo, na nossa universidade, em que é daquelas que têm uma maior, e continua a ter, não é, uma das maiores taxas de estudantes deslocados, esta questão da integração social, do desenvolvimento de competências transversais e que lhe permitam, portanto, desenvolvimento da autonomia, de gestão do dia-a-dia e até de gestão financeira, é fundamental. Não sei se eu respondi, mas também teríamos outras oportunidades de debater. E, eventualmente, podemos interligar, efetivamente, com algumas das práticas ou das, enfim, reflexões que possam surgir das práticas que vamos ter de seguida. Muito obrigada, doutora Ana. E, se concordassem, passava-se então o filmezinho e depois chamava as pessoas para a próxima mesa.